Boa noite. Nós estamos seguindo aqui a nossa prática, os estudos semanais do livro do Lama Santen, Roda da Vida, como caminho para a lucidez, que é o que nós aspiramos, que assim se torne. Tudo seja o Dharma, tudo que a gente veja, a gente transforma em lucidez, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha sadhana, e aí vamos seguir na nossa prática, fazendo as preces iniciais, estabelecendo a nossa motivação. E então, fazendo o tempo de silêncio. Vamos lá. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siri. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakins. Enquanto pratico, seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Oh, Gurudev, conceda-me os cílios. Oh, Virginia Gino Johnson, Mai Sardon Pula, Yan Saint Choki no Drubni, Ma June Sudra, Ordu Kandro Man Pekor, Chi Jesu Dadruki, Jinji Lab Chir Shek Su Guru Pe Mai Siddhi Om. Om Yen Yogi No Gyan Sang Pe Ma Ge Sar Dom Po Lam Yan Seng Chogi No Dru Ni Pe Ma Ju Ne Je Su Ra Ordu Kandro Mante Kur Shechi Jesu Dadruki Jinji Lab Chir Shek Su Sol Guru Pe Mai Siddhi. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Mardu Dani Chapsu Chi Nagi Jingso Jingpe Sonan Chi Drola Peng Chi Sanje Drupal Sho Sangye Chodan Sochi Chonan Man Janchu Bardu Dani Chapsuchi Yagi Jingso Jingwe Sonanchi Drolana Enchi Sanje Rupa Sho. Muito bem, pessoal. Então a gente vai fazer agora a nossa meditação. Procure encontrar uma posição confortável do seu corpo, para sua mente.
mente de volta ao momento presente. E você pode fazer isso repousando a atenção mental no fluxo natural da respiração lá no abdômen. Isso de trazer a qualidade de um profundo relaxamento, uma soltura. Relaxa os seus ombros e, ao mesmo tempo, mantenha a vivacidade, a clareza na mente, coluna ereta, a mente vigilante. Agradecemos a nossa motivação de superar os desafios da compreensão da realidade, dos fenômenos de nossa mente. Aspiramos superar o sofrimento, compreendendo o sofrimento. Que a nossa prática possa ser de benefício para os seres, todos aqueles com quem convivemos. Nós iniciamos a meditação de Shamatha, permanência serena, trazendo foco, ganhando mais funcionalidade à nossa mente. Assim, você pode observar os lungs, a energia. Você pode trazer a mente através da respiração, com foco nas narinas, mesmo no abdômen. Seja qual for o seu foco, lembre-se que o treino é resgatar a atenção, trazer de volta a mente ao momento presente, de modo gentil, amoroso, compassivo consigo mesmo. Simplesmente mantenha-se presente, relaxado, com a mente clara, lúcida. Então, nós vamos seguir em silêncio até o final desta prática.
Muito bem, pessoal. Voltando. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Prática? Conseguiram pegar os 15 minutos? Sobreviveram? Tem hora que pode parecer uma eternidade, tem hora que pode parecer alguns instantes, né? Depende da nossa percepção. O tempo é muito, completamente relativo, né? Ao referencial que a gente adota, como está a nossa disposição de energia também, né? Muito bem. Sempre é bom a gente lembrar, né? Que Shamatha, a permanência serena, o Shile, né? Tibetano, a gente quer trazer a mente de volta como se ela se tornasse funcional, na verdade, né? Não é como se ela se tornasse, ela vai se tornar mais funcional. No geral, a gente tenta colocar na nossa mente algum foco, uma leitura, né? Um texto, qualquer coisa, uma conversa, um vídeo, de repente a mente está viajando, fazendo um monte de outras coisas, né? Pode estar no teu trabalho. Então, você vê como a gente não tem, não ganha esse controle sobre a própria mente. A mente é aleatória, né? Produzindo muitos pensamentos. E aí o nosso treino é que a nossa consciência se mantenha cada vez mais imóvel, lúcida, percebendo o movimento, sem precisar engajar no movimento, sem precisar ser cooptado pelo referente do pensamento. O pensamento puxa a gente para outras bolhas. E aí é como se eu entrasse na tela de um filme, eu me esqueço do corpo, né? Esqueço o que eu estou fazendo e entro naquela tela, naquela história. E aí o treino na mente, quando a gente está fazendo shamatha, é lembrar-me, todo momento recobrar a minha lembrança de que eu estou meditando, que eu estou presente nesse momento, né? Aí não é que a gente quer que a mente pause, né? Que ela pare, não produza pensamentos, não é isso. É que a gente tenha consciência da gênese do pensamento, daquele momento que surge. Então a gente pode começar fazendo uma coisa muito simples que é acompanhar a respiração. No geral, a gente, na terceira ou quarta respiração, a gente já se perdeu, se dispersou. Então, o nosso treino é trazer a mente de volta, né? Então, lembra que a prática não é já ter conseguido o resultado, que a mente fica estável, não oscila. A prática é trazer a mente de volta. Então, é natural que ela se disperse, né? E aí, sempre esse balanço que a gente sempre comenta, né? Entre o equilíbrio do relaxamento, soltura, não ter nenhuma ombro tenso, nada disso, e ao mesmo tempo ter uma clareza, o interesse, a coluna ereta. Você pode observar o teu corpo e ele é uma forma de posição da mente. Se você está percebendo que o teu corpo está caindo, você está ficando mais sonolento. Então aí você traz clareza para sua mente. Naturalmente você acaba equilibrando o teu corpo. E é a mesma coisa, se você está muito tenso, com muito pensamento, o ombro às vezes fica mais para cima, você vai ver que está com tensão no corpo, aí você solta, relaxa. Então, você vai começar a perceber as duas coisas, né? O corpo e a mente, como é que está a sua energia no meio disso tudo, tá bom? Então, a gente está lendo o livro, né? Roda da Vida, como um caminho para a lucidez. Nós estamos na página, então vamos começar o capítulo, dentro do capítulo 2, né? Que são as causas do sofrimento. Então, a gente está olhando os 12 elos da originação interdependente. Agora, a gente vai olhar o terceiro elo, que é Vijnana, ou a consciência dual, na página 51. O Lula tinha feito, então, essa abordagem panorâmica sobre os seis reinos, sobre a roda da vida, né? A própria cultura da roda da vida. Olhou um pouco também a questão dos três animais. A gente viu a primeira nobre verdade de Dukkha, a insatisfatoriedade. E então a gente passou agora para a segunda nobre verdade,
São os 12 elos. É isso que nós estamos tentando compreender agora, né? A gente está indo com calma, um elo por semana, são pouco texto assim, né? Então vamos lá. Antes de começar aqui o texto, eu vou mostrar para vocês, ó. Tem um quadrinho aqui no meu escritório, que é uma foto do Guru Rinpoche. Essa estátua tem 2,5 metros e fica lá em Dharamsala, no templo do Dalai Lama. Geralmente ela fica fechada quando a gente está aberto para visitação, fica com grades assim. Do lado tem uma Avalokitesvara também. E aí, quando eu tava lá, eles só abrem quando vai ter iniciação com o próprio Dalai Lama, daí a gente não consegue nem chegar lá perto. E aí, quando eu tava lá, o monge foi abrir para arrumar alguma coisa lá dentro. Tipo assim, alguns instantes. Aí eu aproveitei e fui lá tirar foto dessa estátua do Guru Rinpoche. É bem bonita, né? Só lembrando aqui, só que eu coloquei ela aqui para a gente poder se inspirar também, né? Sempre bom. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Vijnana ou consciência dual, né? Não é a consciência primordial, é outra. A Vijnana é essa consciência, a mente, vamos dizer assim, estreita, né? O observador gera uma autoconsciência e infere sua existência ao observar as sensações e os pensamentos que experimenta. Esse é o terceiro elo, Vijnana, representado na roda da vida por um macaco. Nessa condução de um objeto para o outro, percebemos a inseparatividade entre aquele que vê e aquilo que é visto. Nos damos conta de que o objeto é uma experiência de objeto e que a energia é uma coisa que sentimos. Quando dizemos a energia é uma coisa que sentimos, surge a consciência do observador. O observador se vê. É como se ele recuasse e pudesse observar a si mesmo. Ao ver a energia, ele pode dizer: eu vejo a energia em mim. Quando tal percepção se manifesta, se estabelece o terceiro elo. Assim como Himalaia significa depósito de neve, Alaya Vijnana significa depósito de Vijnana. É como um conjunto de marcas na forma de energia, ou possibilidades de consciência, possibilidades de posicionamentos do observador. Samskaras são marcas pelas quais vemos o mundo, estruturas, paradigmas, teorias, visões, referenciais. Parece estar no mundo, no objeto. Viginanas são as marcas pelas quais o observador vê a si mesmo e se constrói. Parece estar presente no observador que vê o mundo. Mas os dois conjuntos, tanto Samskara e a Laya Vijnana, sempre estão juntos, são absolutamente complementares. Podemos perceber que, meditando de olhos abertos, de frente para uma parede rugosa, com o tempo começamos a associar os pontos e ver imagens. Vemos figuras onde só há pontos. Esse é Vijnana encontrando um modo de se expressar nos objetos percebidos como externos. Para estabilizar a mente, buscamos objetos que possibilitem um foco. O mundo inteiro termina sendo a expressão da nossa mente. É como se pensássemos com o mundo. O mundo é inseparável da nossa mente. É uma extensão do nosso processo mental. Ele manifesta Vijnana e Samskara. A pessoa localiza a energia, sua energia, e a faz operar. Ela vê e legitima o surgimento da energia que faz tudo acontecer. Todas as delusões brotam dali. É o surgimento da identidade no nível mais sutil. O eu aqui não é o corpo físico, mas significados, impulsos, marcas kármicas. Porque o mesmo impulso aparece repetidas vezes, dizemos que somos esses impulsos. Essa energia é apenas um brilho da mente.
Nesse ponto, ainda nem existe a materialidade, existe apenas a energia sutil. Se entendemos isso, podemos manifestar liberdade com relação à energia, manifestá-la em uma outra direção, percebermos que a prisão não existe. Vou compartilhar com vocês. Deixa eu só achar aqui aquela imagem dos 12 elos que eu tinha trazido. Deixa eu ver. Página que você tá, Gabriel? Página 51, Vigilando, nós estamos. É o segundo capítulo, né? Que ele está falando então das causas do sofrimento, está falando dos 12 elos da originação interdependente, nós estamos no terceiro elo, no Viginana. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Estão vendo, né? Se lembram então que a gente tinha comentado, a gente tinha conversado sobre os três animais, que são os três venenos no centro da roda da vida. O primeiro é o javali, que significa, simboliza a fixação, nossa identidade. E aí ele coloca como avidya, ou o primeiro elo, né, que a gente encontra aqui. A gente não reconhece a nossa verdadeira natureza, se sente dual, lembra? Vidya é visão, a é negação, é sem visão, né? Não estamos conseguindo enxergar a realidade da não dualidade dos fenômenos, né, de anatta. Então, o javali surge, daí na dependência do javali surge o galo, as atividades incessantes, né? Tudo que a gente precisa fazer para sustentar aquela identidade. Então, se eu sou um professor, eu preciso dar aulas. Se eu sou um médico, eu atendo pacientes. Se eu sou uma mãe, eu cuido de um filho. E assim por diante. Depois disso, vem então a cobra, que é a energia da defesa. Então, essa energia que busca proteger o javali, a nossa identidade. Quando algo acontece, a gente fala: Você sabe com quem você está falando, meu filho? Eu já sei muito bem, tá vendo? Você sabe, eu sou expert em qualquer tema, seja o que for. Então, aquilo que mexe com você, que está pegando, que está queimando, aí surge a cobra. Vontade de defender, né? O Lama também descreve como um esforço heróico que a pessoa faz para tentar manter aquilo do jeito que é, como se a gente não levasse em consideração a impermanência dos fenômenos. E, na verdade, os fenômenos são livres, eles são construídos, e por liberdade eles duram um tempo, sustentam e aquilo cessa. É inevitável, né? A Nietzsche, a impermanência, né? Então, aí a gente está vendo a vida. Beleza. Aí eu vou me sentir dual. Lembra quando a gente viu o exemplo que o Lama fala do cubo? Então, existe na verdade, são riscos. De riscos eu vejo um hexágono. Hexágono já é uma construção. De um hexágono eu vejo um cubo, que eu posso mudar a minha posição de mente e ver um outro cubo. Como a gente já comentou, tem muitas pessoas que não conseguem ver nenhum cubo. Isso acontece às vezes, né? Aqui, né? Esse exemplo aqui. Está mostrando o cubo. A gente consegue ver de um virado para cima, virado para baixo. Isso eu estou lembrando, então, que é perceber que é não dual com a minha mente. Esse que é o exemplo da coemergência, né, que o Lama traz para nós. Muito bem. Uma vez estabelecida a sensação de que existe um eu aqui dentro e existem os objetos lá fora, ou seja, a vidya se estabeleceu, surge o segundo elo, que são as marcas mentais.
São os caras. E aí o Lama dá o exemplo, que é o exemplo clássico, né, do oleiro, que é o que está na pintura do Buda. Então, o que que é isso? O oleiro, ele fica tentando reproduzir aquilo que ele tem dentro, fora. Então, a gente tem marcas mentais e a gente começa a olhar para essas marcas, que elas estão no Alaya Vijnana, vocês lembram, né? Alaya Vijnana, Vijnana é a consciência, que a gente vai ver o terceiro elo, que é o tema de hoje, e o Alaya, ele é assim, o depósito, vamos dizer, é como se eu tivesse muitas possibilidades de escolher como me construir. E existem. Daí eu pego uma lanterninha e eu ilumino alguns pontos. E aí, quando eu ilumino isso, surge o terceiro elo, que é vigiando a consciência dual. É a identidade que ela está se formando. Aí que eu estou cristalizando o javali, dos três venenos, né? Dos três animais na roda da vida. Então, isso que a gente vai tentar clarificar hoje, quando a gente olha para algumas marcas mentais e se define a partir delas. E aí eu surjo como aquele que torce para o São Paulo, não torce para o Corinthians. E se formou na Federal, depois fez residência, não sei aonde. Você vai como é que eu vou dizer assim? Você vai se definindo como se aquilo fosse real, fosse sólido, fosse você mesmo. Quando eu pergunto quem é você, a maioria das pessoas elas vão falar o seu nome e logo depois vem a profissão, vem a formação profissional dela, ou vem alguma atividade que ela gosta muito, que surge para ela. Então, é como você aparece. Então, ela se define na dependência daqueles referenciais que ela adotou. E ela se super identificou, é como se ela tivesse se fundido com aquilo. E ela se sente aquilo. Mas foi a liberdade dela que pôde se identificar com aquilo. Tá para entender, pessoal? Então é por liberdade que nós nos construímos. Não é que vamos dizer assim, que é um fatalismo, um determinismo, é uma coisa que não tem saída, não tem escape, né? A gente tem, claro, os condicionamentos, que é o nosso karma, que a gente herda de outras vidas, que a gente vamos dizer assim, quase que impelido, né, pela questão social, familiar, a nossa formação. Contudo, isso tudo é sempre uma liberdade de se construir. Mas quando eu surjo com Virginiana, por exemplo, eu vou sentir que eu sou de uma certa forma, como o Lama estava colocando ali, né? Então, por exemplo, você vai ter as suas definições, aquilo que você acredita, você pode ter a religião, você pode ter a comida que você gosta mais, você pode ter o partido político e assim por diante. Então, é importante a gente ver que nesse momento eu tenho a sensação de que o observador é uma consciência, ele tem uma realidade própria em si e por si. Tá dando para entender? Tá fazendo sentido, pessoal, o que nós estamos falando? Alguém está acordado? Tudo bem? Eu tô entendendo, Gabriel. Às vezes eu só fico pensando na ordem dos elos, como que um desencadeia o outro, assim, né? Então, a partir da dualidade surgem as marcas mentais, assim, isso que às vezes eu não entendo o porquê que tá nessa ordem os elos, sabe? Isso foi uma observação do próprio Siddhartha, né? O próprio Buda, quando ele se iluminou, foi o que ele viu ali na árvore Bodhi. Ele viu a sequência, tem uma sequência. E a gente vai tentar estudar para tentar compreender como que a originação dependente surge. Os 12 elos da originação dependente é uma forma, vamos dizer assim, de operar a nossa mente de modo a estreitar a realidade última. A gente tem a natureza livre
e a gente se estreita. Como é que isso funciona? Daí o Buda vai descrever. Ele mostra que de um elo eu vou para o outro. É assim que por camadas o elo vai surgindo, né? Como o Lama fala. Então, quando eu vejo junto um tijolo com outro tijolo, forma uma parede. Mas aí a parede, eu já nem vejo mais o tijolo. Se eu vejo o tijolo, eu nem vejo mais o barro que ele foi feito. Então, isso é uma camada vindo assim em cima da outra, até que eu vejo o tempo. A originação dependente. Algo surge, ou seja, algo se origina na dependência de outra coisa. Então, na dependência de avidya, surge samskaras. Se eu não estou na dualidade, não vai surgir marcas mentais. Depois, o Buda, agora a gente está olhando do primeiro ao 12º, né, que é a maneira tradicional de estudar, como o Buda foi descrevendo, que é como que o enrosco acontece. Basicamente é isso. Você está na liberdade da mente e aí você começa a, vamos dizer assim, gerar o software do sofrimento, até o final, que é a morte, lá, a dissolução. A gente acredita, Dora, que assim, é como se fosse só lá na morte, só no 12º elo, que aí é o sofrimento. Entende? Quando algo não dá certo do jeito que eu queria, algo não se perpetua da maneira como eu esperava. Por exemplo, que o meu corpo fosse eterno, imortal. A maioria das pessoas querem isso, ou pelo menos consciente ou inconsciente, a maioria inconsciente vive como se fosse ser imortal, que o seu corpo fosse ad eterno, né? Não tivesse como morrer ali. Então, ela vai achar que o sofrimento é só lá na dissolução, é só quando a coisa não dá certo do jeito que ela queria. Um relacionamento, uma profissão, qualquer coisa que eu colocar ali. Agora, o Buda está mostrando para nós que esse sofrimento ele está na dependência de outros 11 camadas que se estruturaram para que aquilo acontecesse. Entende? Então, daí ele vai, vamos dizer assim, depois a gente vai olhar do 12º para o primeiro, no sentido inverso, que é a forma de dissolver a experiência cíclica, samsara, né? Daí agora a gente tem que olhar um elo por elo e daí ir fazendo a sequência. Então, se eu me sinto dual, me sinto separado, por exemplo, eu me sinto separado do cubo, ou eu me sinto separado de uma imagem que eu vejo. Então, por exemplo, ó, eu estava mostrando aqui a imagem do Guru Rinpoche. Eu pego a imagem do Guru Rinpoche e eu sinto que ela é separada de mim, que ela não tem nada a ver com a minha mente. Eu sou observador, completamente separado do objeto. E daí o que que acontece? Eu vou achar que vem do objeto o que quer que eu veja. Eu não vou achar que é algo coemergente, que depende das minhas marcas mentais, ou seja, dos meus referenciais. Tá dando para ilustrar isso, gente? Porque, ó, se eu mostrar isso para uma vozinha, ela pode achar que isso é um demônio, não é verdade? Ela vai achar que é o que isso aqui? Que coisa estranha é essa? Esse bigodudo aí com uma lança, que esquisito. Entende? Então eu posso construir de muitas formas essa experiência. Alguém pode falar, ah, tá bom, é uma estátua. Será até indiferente, vamos dizer assim, neutro. Então, e a gente pode gerar devoção. A gente pode olhar para o quadro e ficar se sentir inspirado. Então, a maneira como eu contei, eu descrevi a história também, isso é total projeção, entende? Então, é o Vijnana que vai surgir dessa maneira, que é a consciência dual que surge como se eu fosse, então, separado daquele objeto. E aí, o Vijnana, são a nossa consciência dual, a gente tenta, como é que eu vou dizer assim, encontrar objetos que estabilizem a nossa energia, algo que a gente sinta bem, que a gente goste e dá um gosto, assim. Então a gente começa a construir a nossa casa a partir das nossas marcas mentais, nosso samsara. A gente vai escolher os quadros, a gente vai escolher os livros, a gente vai escolher tudo a partir disso. Parece que vem do livro, que vem do quadro, que vem da comida, ou que vem da pessoa que a gente vive junto.
Então, tudo isso a gente vai ter que perceber que é coemergente. Se eu mudo os meus referenciais, eu mudo a experiência diante daquele objeto, não é verdade? Não tiveram livros que para vocês há 10, 15, 20 anos eram muito importantes e depois aquilo você põe para doação? Então, e aí vai, quadros, você já não gostou de certas coisas, depois aquilo desapareceu. Então, aí nós estamos vendo como é que ela está se estruturando, os 12 elos. Então, mas na verdade eles são sempre livres, né? Tá bom? Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Viu, Gabriel? Esse, Ah, Vera, esses três venenos aí que você falou da personalidade, ele não começa na infância ou depois de adulto? isso começa em muitas vidas anteriores no budismo, na nossa perspectiva, tá? Então, na barriga, antes de nascer, já tem aquilo. Então, na própria formação do feto, a gente já tem os três venenos lá dentro. Como é que o ser está se construindo lá dentro? Então, como é que ele se sente? Mas se a gente quiser falar assim, não precisa falar de outras vidas, pode falar só dessa. Nessa mesma vida, Vera, a gente já viveu muitas vezes os três animais, porque a gente vai sempre se reeditando. Então, por exemplo, você vai lembrar da Vera criança. Ela tinha uma fixação, o que que ela gostava? De uma comida, de uma brincadeira, e o que que ela fazia para que aquilo desse certo. E quando alguém falava que não, como que ela sofria. Depois vamos lembrar de nós lá na adolescência. Aquilo que eu gostava, como é que eu era, que eu sinto que eu era. Era daquele jeito. Daí eu tinha atividades que eu fazia para que aquilo acontecesse. Vamos supor que eu fosse skatista. Eu era um skatista na época da minha. Daí eu tinha que treinar o skate, que é o segundo dos animais. E se alguma coisa acontecesse, se alguém machucar, quebrasse meu skate, ou alguém me atrapalhasse, não deixasse mais eu fazer aquilo, meu pai tirasse aquilo de mim, eu ia sofrer. Depois de alguns anos, aquilo já não faz mais nenhum sentido. Aquilo já passou. Então, estou dando muitos exemplos. A gente pode lembrar da nossa própria vida. Depois fomos para a faculdade, fomos trabalhar. Mesma coisa, surgiu uma fixação, uma identidade. Então, sempre são os três animais que a gente está trabalhando, né? Do início ali. Na infância, com certeza, a gente recebe muita coisa, né, dos nossos pais, da nossa educação, mas a gente também acaba trazendo, né? A gente não é uma folha em branco, assim, a gente traz muitas tendências. No entanto, que às vezes dois ou três irmãos que são criados da mesma forma, cada um vai para um caminho, né? Respondi, Vera? Ah, respondeu, respondeu sim. É que eu não é que estudo, eu já vi alguma coisa sobre psicologia, né? E eles falam muito que a personalidade é do 0 aos 7 anos, né, que se forma. E depois você vai repetindo aquilo durante toda a sua vida, né? Aqueles padrões de comportamento. Então eu estava Beleza. achando que o javali ele ficava mais concreto na forma adulta, né? Quando você tinha uma profissão, né? Porque uma criança ela não tem, né? Ela só brinca, ela não, entendeu? É limitado ali a personalidade dela, né? A criança, ela é mais, vamos dizer assim, volúvel, ela é mais fluida, Isso, então ela está isso. Ela menos cristalizada, né? Isso é verdade, ela tem mais liberdade. A gente vê, né? depois, depois vai ficando, né? Na adolescência vai ficando mais pesado, né? É verdade. É como Né? se aquele karma fosse atuando muito. Uhum. Daí, na adolescência, depois na idade adulta, ela vai repetindo muito o padrão
E ela vai se identificando cada vez mais, até que chega uma hora que ela quase não tem liberdade para se reconstruir, né? Na verdade, ela pode se reconstruir. E na infância a gente vê isso, né? A criança vai passando por muitos momentos, ela tem mais liberdade. Mas Uhum, essa liberdade, Vera, ela está sempre presente, mesmo na adolescência, na idade adulta ou na velhice, ali está ali uhum. disponível, né? Mas a gente precisa compreender esse que é a questão. O que É, nós estamos porque, tentando fazer é elucidar o processo, né? uhum, porque o javali, né, eu acho que todo mundo tem, né, na vida inteira. Só que você não pode deixar ele te dominar, né, que tem gente que tem um, assim, como é que eu vou dizer? Uma É personalidade Deus no céu forte, e eu na terra, né? isso. É, Aí isso aí é doentio, né? Aí, é. Então a gente já conversou, né, aqui nesse grupo, acho que em outros também. Quanto mais a gente ficar aguerrido à nossa posição, sabe aquela pessoa que tem, é o dono da verdade? A gente sente que sabe, e aí você quer converter os outros à sua visão de mundo. Então, quanto mais a gente tiver nessa forma de operar, mais, vamos dizer assim, embrenhado, enfronhado no javali eu vou estar. O javali vai estar super ativo, operando. Se eu consigo dar um espaço, dar um respiro, né? Aí eu consigo observar aquilo e eu não fico tão, como é que eu vou dizer, tão responsivo, né? Querendo defender tanto a minha identidade. A gente fica um pouco mais solto, né? Isso é importante, isso a gente vai ganhar com a compreensão do processo que nós estamos tentando fazer aqui, né? Tentando olhar como é que a gente chegou nessa situação, como é que a gente fez para que isso surgisse dessa maneira, né? A imagem do Vigiana é essa daqui, ó, que é um macaco pulando de galho em galho ali, né? Terceiro elo representado na roda-vida por um macaco. O macaco tem isso, né? Dele surgir e buscar várias coisas e nunca ficar quieto ali, né? Parado, né? Muito bem, daí eu vou olhar agora, a gente vai lendo com mais calma e vamos comentando, né? O observador gera uma autoconsciência, então ele olha para cima e infere a sua existência a observar as sensações e os pensamentos que experimenta. Então, eu estou ali na dualidade de avidya e eu estou vendo as marcas mentais, são os caras. Aí, o que que acontece? Quando eu vejo as marcas mentais, surgem em mim sensações e pensamentos. E aí eu olho para essas sensações e esses pensamentos, eu faço um círculo em volta e falo: Isso sou eu. Eu sou assim. Esse aí, eu sou aquele que pensa dessa forma, que sente as coisas desse jeito. Entenderam? Daí surgiu a construção de um eu, de uma identidade, de um javali. E aí surgiu então o Vijnana, a consciência dual. E esse é o terceiro elo, Vijnana, representado na roda da vida por um macaco. Nessa condução de um objeto para o outro, vocês estão vendo? Então, o macaco vai pulando de galho em galho e vai surgindo de um objeto para o outro. Percebemos a inseparatividade entre aquele que vê e aquilo que é visto. Nos damos conta de que o objeto é uma experiência de objeto e que a energia é uma coisa que sentimos. Então, quando eu falei da foto aqui do Guru Rinpoche, ou você pode pegar a foto do seu filho, do seu pai, da sua mãe, de quem você quiser, de uma pessoa próxima, você vai ver, você vai sentir que parece que aquela energia vem da foto, né? É uma coisa que eu sinto e que é da foto que aquilo surge. Nem sabe que isso é a dualidade, né? Como é que a foto vai fazer surgir energia? Se a foto é só tinta e papel, ou pixel no celular, computador, né?
Quando dizemos a energia é uma coisa que sentimos, surge a consciência do observador. Entende? O observador, ele se sente ali, então eu estou aqui. O observador se vê, ele vê a ele mesmo. Vocês lembram quando a gente fez aquele exercício de visualizar uma esfera dourada na nossa frente? Vocês lembram disso? Essa esfera pode girar para um lado, girar para o outro, ela pode se expandir, ela pode ficar menor, pode ficar mais brilhante ou mais opaca. Tudo são construções da nossa mente, mas a gente consegue visualizar, certo? Contudo, o que começa a acontecer? Parece que a esfera está lá e o observador está aqui. Vocês não têm essa sensação? Dentro da minha cabeça está o eu, e fora da cabeça está o objeto que eu construí. Tá fazendo sentido isso, gente? Daí lembra, isso é um exemplo de dualidade. O objeto e a sensação de um observador separados. Mas como se os dois são feitos da mesma matéria, da mesma substância que é a mente? Como? Daí, então, ele está falando aqui, eu começo a virar, a observar o próprio observador. Consciência torna-se, vamos dizer assim, perceber ao próprio observador. É como se ela recuasse e pudesse observar a si mesma, né? Ao ver a energia, ele pode dizer: eu vejo a energia em mim. Quando tal percepção se manifesta, se estabelece o terceiro elo. Então, eu olho para aquela situação, então pode ser a imagem que a gente visualizou, pode ser a foto, né? Pode ser qualquer coisa, uma pessoa. Daí eu sinto que a energia está vindo em mim, daí eu me dividi no terceiro elo. Assim como o Himalaia significa depósito de neve, a Laia Viginana significa depósito de Viginana, depósito de consciência, né? É como consciência, como é que eu vou dizer assim? É o depósito, depósito de Viginana, depósito de consciências, né? É como um conjunto de marcas na forma de energia ou possibilidades de consciência, possibilidades de posicionamento do observador. Então, a sensação de uma consciência separada, ela vai surgir dessa sensação de energia também. E daí posso me construir de muitas maneiras. Os caras são marcas pelas quais vemos o mundo. Então, eu vejo o mundo a partir do quê? De uma lente. O que são essas lentes? São as minhas estruturas internas, meus condicionamentos, meus paradigmas, as teorias, as visões, tudo aquilo que eu adotei para mim. Eu sinto que sou eu, e é meu, eu sou assim, eu penso assim, né? E pudesse estar no mundo, no objeto. Viginanas são as marcas pelas quais o observador vê a si mesmo e se constrói. Parece estar presente no observador e que vê o mundo. Mas os dois conjuntos, Samskara, quando eu vejo o mundo, né, as marcas mentais, quando eu vejo a Laya Viginana, que é a sensação das marcas que constituem o meu sensação de um eu, elas estão sempre juntas, elas não são separadas, né? Então, são absolutamente complementares. Podemos perceber que meditando de olhos abertos, de frente para uma parede rugosa, não sei se alguém já teve essa sensação, ou olhando para um tapete, ou olhando para o chão, começa a surgir imagens ali, não é assim? Então, com o tempo, começa a associar os pontos e ver imagens. Vemos figuras onde só há pontos, não tem nenhuma imagem ali, mas começa a projetar, como uma tela de um cinema, né? Um projetor. Esse é Viginana encontrando um modo de se expressar nos objetos percebidos como externos. Então, começa a surgir alguma coisa fora, que na verdade eu estou projetando a partir dos meus referenciais. Para estabilizar a mente, buscamos objetos que possibilitem um foco. O mundo inteiro termina sendo a expressão de nossa mente. Então, não há separação entre a mente e o mundo, né? Todos os objetos, tudo que a gente vê é a expressão da própria mente. É isso que nós vamos ter que ver no final do caminho, né? Quando não tiver mais a sensação de caminho, é como se pensássemos com o mundo. O mundo é inseparável de nossa mente. É uma extensão de nosso processo mental. E ele manifesta tanto Vijnana como Samskara. A pessoa localiza sua energia e a faz operar. Então, tem alguma coisa que me move, tem uma energia, daí eu começo a operar a partir daquilo, né?
ela vê e legitima o surgimento da energia que faz tudo acontecer. Então, quando a gente surge um impulso em nós, a gente sente que nós somos aquilo, que nós não somos outra coisa. E aí a nossa felicidade parece que é seguir o impulso, seguir a energia. Quando a energia está fluindo, aí, pô, cara, tá tudo bem, tá tudo legal. Quando a energia começa a obstaculizar, que não está surgindo do jeito que a gente queria, daí eu entro em crise, porque eu me sinto unido, né? Como se eu fosse inseparável dessa energia, como se fosse uma coisa, vamos dizer assim, inevitável ter que seguir aquilo, né? Então, todas as delusões brotam dali. É o surgimento da identidade no nível mais sutil. Aqui é o, vamos dizer assim, é a base que faz surgir o javali. O eu aqui não é um corpo físico, ainda nem nasceu, né? Mais significados, impulsos, marcas kármicas. Porque o mesmo impulso aparece repetidas vezes, dizemos que somos esses impulsos. Então, essa energia é apenas um brilho da mente, né? Então, é uma fagulha ali, é o éter que eu estou colocando naquela situação. Nesse ponto, ainda nem existe a materialidade, nem tem um corpo ali. É mais uma questão sutil ainda. Existe apenas a energia sutil. Se entendemos isso, podemos manifestar liberdade com relação a essa energia, manifestá-la em uma outra direção. Percebemos que a prisão não existe. Isso é como se o Lama já estivesse dando a liberdade frente àquele elo. O elo também é vazio e luminoso, né? Então, é assim que ele está mostrando para nós. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o Viginana. Hoje esse está mais curtinho, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? A gente conseguiu ler duas vezes, foi bom? Sempre é bom a gente trazer exemplos, né? Então, nessa semana, quem for assistir depois esse vídeo também, aproveita para olhar na sua própria vida e trazer exemplos, né? Lembra pensar, contemplar, repousar, né? Esse método que a gente deve utilizar. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? E no sonho durante a noite a gente pode acessar esse live Ginana, assim? Sem dúvida, não é que a gente pode, a gente acessa. Isso é o sonho. O sonho é a gente acessar o Live Ginana e é de uma maneira até mais fluida, né, Dora? No bardo do sonho é mais. É isso mesmo, é fluido, assim. A gente tem menos travas, assim, né? Menos estanque. Parece que a gente transita entre muitos universos, né? No nosso sonho. É como se fosse o bardo da morte mesmo, ali, entre uma vida e outra, né? O vir a ser, a gente tá mais ou menos naquele bardo do sonho, assim. Você começa, é assim, ó, veja quando você está quase dormindo, começam a surgir imagens, né? Você ainda está aqui, mas ainda começa a surgir imagem. De repente, você transfere a consciência para dentro daquelas imagens. É como se fosse um poa, né? Você vai e pula lá para dentro. E aí, aquela bolha se torna muito real. Aí eu começo, como é que eu vou dizer assim, a estabilizar a experiência daquela imagem, daquilo tudo que estava na minha mente. Eu começo a transitar ali. Então, é sempre a mente produzindo as imagens. Então, quando a gente sonha, a gente produz o sonhador, o personagem e toda a aparência, todo o cenário do sonho. E aí ali dá para eu ver também a coemergência, a inseparatividade. Porque quando eu estou no sonho e eu estou em avidya, dual, eu sinto que o sonhador é separado da paisagem de sonho, não é verdade? Por isso que eu fujo, por isso que eu corro atrás de alguma coisa, tenho apego e aversão, né? Quando você tem um sonho lúcido, você começa a treinar e a observar, você vai ver que então o sonho e o sonhador são inseparáveis. A paisagem do sonho, que é projetada como um holograma, ela é feita da mesma matéria
que o personagem que surge como nós ali, né? A câmera do filme, vamos dizer assim, né? Então a gente vai começar a treinar para ver também a não dualidade no sonho. Muito bom. Bem, pessoal. Então vamos fazer alguns instantes de silêncio e daí a gente faz a dedicação. Então, inspirando e exalando, nós vamos relaxando o nosso corpo, soltando os pensamentos, como no método pensar, contemplar e repousar. Nós lemos o texto, esse foi o pensar, o capítulo. Depois nós procuramos trazer exemplos por contemplar. E agora nós soltamos e relaxamos a mente. Muito bem. Então a gente pode voltar. Nós vamos aspirar que todos os seres sejam felizes e livres. E que todo e qualquer mérito que tenha sido gerado por essa prática, que possa se espalhar em benefício para todos os seres. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham o dom da vida. E todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes, doença, fome, guerra e sofrimento, ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Gandrita we kore jinkansu pandan dewa malu junwe ne chere si wan tenzin jatsu we jape kao je bardu tenjur chi. Chi me konye pe mai samba wasa sum rajan chin se nu pai garji wanchu chogi trupe ku kutse ten chin ze trin tar chin shur. Donju gompe jing la fa po to dak so nye dro se we je zun we rin chen la me kutse ta tene me jun tu che je donyo dru shu. Andan dem wenne jingo dem ba yuri ne ba dan dem ba zing be je bun nan gu zen ja zen danger chi. Dusun sanje guru ring po che no dru kun da de wa chen go jam bar che kun sel dun dun rak po
Sola Depso Jinje Lam Tu Sochi Nan Sangwe Barche Ji Wadan Sanpa Lunji Drupar Jinje Lo Om Ahum Venzra Guru Pema Siddhi Hum Quem Lo Chosun Ring Lo Che Zan Ling Sa Sun Cha Par Pel Droju Chosun Nam Wadan Midrau do Sun Gele. Oh, então, muito obrigado, pessoal, da presença. Boa noite. Tenha uma ótima semana. Boa Tenha noite, boas obrigada. práticas. Boa noite, gente. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Até mais. Boa noite.